um minutinho, gente. Oi? Quem que é? Não, quem senta é a Luana. Quem você está procurando? Renata? A Rê aqui, ó, essa do meio. Ainda não, mas pode deixar aí. Não sei se... Tá. Começamos a sessão em Alô? alguns minutos, tá? Alô? Começamos a sessão em alguns minutos. Pois não? É ela? Posso? 294. Isso. Alô? Está funcionando? Agora, só antes de começar, doutor Jamil, eu avisar a todos que eu deixei o microfone de todo mundo no mudo, né? Assim a gente não ouve outras discussões durante as explanações do doutor Jamil. Quem durante a discussão quiser fazer algum questionamento, é só escrever na barra de texto aqui da ferramenta que eu abro o seu microfone para perguntas, tudo bem? Então vamos começar, doutor Jimmy. Antes de tudo, bom dia a todos. Começando mais um Tex Call. Agradecer a disponibilidade do doutor Jimmy. Jimmy, muito obrigado pela disponibilidade de fazer essa aclaração de um tema que apareceu há alguns dias, referente a uma nova visão aí para o imposto de renda, né? Muitas dúvidas surgiram desde então, como se dará essa migração, em que estágio que está, se isso já faz parte de algum projeto que está ocorrendo, ou ainda são estudos que estão sendo feitos pela Receita Federal e estão sendo discutidos com o contribuinte. Mas a verdade é que isso já vem causando bastante alvoroço aí no meio tributário, porque há um temor muito grande de que essa mudança possa causar não só um aumento, né, de trabalho, porque estão falando em diferentes tipos de apurações, então você passaria a ter uma nova apuração do lucro para fins de imposto de renda, né? E também um temor de que essas mudanças possam gerar também aumento da carga tributária, né? Então, fazendo essa introdução, eu deixo a palavra contigo e, na medida que você também se confortável de quiser abrir o microfone para alguma pergunta, você pode me avisar por aqui, tá bom? Perfeito. Bom, todos estão ouvindo? Espero que sim, tá? Se houver algum problema, eu acho que daí podem se manifestar aí para tentar corrigir. Mas eu é que agradeço a oportunidade aí de apresentar esse tema. Na verdade, o que eu pensei aqui realmente é colocar o tema a debate, a conversa, tá? Trata-se de uma proposta, algo bem relevante da Receita Federal, uma mudança substancial. Então, parece haver uma determinação, de fato, da Receita em seguir este caminho. Então, as empresas devem prestar muita atenção a isto, estar atentas a isso, avaliar eventuais consequências para elas, para daí, eventualmente, se manifestar, se movimentar, talvez através de entidades de classe, se preparar para esta possível mudança. Então, o objetivo é trazer este tema aqui à conversa. Acredito que vários dos senhores já estejam
mais ou menos a par disto, depois da primeira troca de e-mails aqui no TEUA, o tema chegou a ser matéria de capa do jornal Valor Econômico. A Receita Federal já fez daí algumas apresentações sobre esse tema, talvez alguns dos senhores tenham participado dessas apresentações da Receita Federal, e se o tiverem feito, daí, por favor, agregam, fiquem à vontade aí para apresentar as considerações que acharem pertinentes. Bom, eu fiz aí mais ou menos uma apresentação aí, um arquivo de PowerPoint meramente para guiar a nossa conversa. Eu enviei essa apresentação ontem à noite, tá? Então acredito que daí seja interessante ir seguindo por ela, tá? Então coloquei uma sugestão aí de organização aí do que falar. Em primeiro lugar, me pareceu conveniente fazer um breve histórico, indicar quais são os problemas que a Receita Federal enxerga na atual sistemática de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da CSL, a solução que é proposta pela Receita Federal, tá, para este problema específico, e daí, digamos assim, propostas laterais, aí uma parte B da proposta da Receita Federal, que é talvez igualmente importante, algo que merece uma atenção muito cuidadosa das empresas. Só para reforçar aqui, o Dr. Gilson, interrompendo um pouquinho, que o arquivo foi enviado ontem à noite no e-mail do grupo. Eu estou compartilhando a apresentação aqui na tela, mas eu estou com a dificuldade de mudar os slides. De qualquer forma, a apresentação ela foi enviada ontem à noite pelo Dr. Gilmir no e-mail do grupo, né, no TEU Experts. Ok? Pode seguir, doutor. Bom, perfeito. Na página aí, número 4, tá essa questão do histórico. Tá? Então, o que temos? Até a Lei 11.638, tínhamos uma contabilidade que era baseada mais em regras, visão daí para o passado, ou seja, registrava-se aquilo que aconteceu, era daí mais pautada pela objetividade e acabava tendo uma forte influência das regras tributárias. Alterações de leis com objetivo tributário ou até interpretações da Receita Federal acabavam afetando a apuração contábil. E havia uma resistência, uma reclamação muito grande do pessoal da academia, da parte das ciências contábeis, criticando esta situação. E da parte da apuração tributária, até a Lei 11.638, na parte da apuração tributária, tínhamos uma sistemática fundamentada no Decreto-Lei 1598 de 77, e que daí determinava lá que o lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões e compensações prescritas e autorizadas pela legislação tributária. Ou seja, o lucro real era o lucro contábil com suas adições, exclusões, com as adaptações que se entendiam necessárias. E daí, eis que então veio a Lei 11.638 em 2007. E esta lei prescreveu a convergência às normas contábeis internacionais, os IFRS. Ou seja, a contabilidade brasileira deveria se adaptar ao padrão contábil internacional, permitindo assim uma comparabilidade das empresas nacionais com empresas localizadas em outros países. E essa nova sistemática contábil, ela era mais pautada por princípios, o que acabava acarretando uma subjetividade inerente, uma visão prospectiva, ou seja, não é tão importante o que já aconteceu, mas também o que poderá vir a acontecer. Daí as prescrições de valor justo, valor presente, há uma insistência muito grande com a prevalência da substância econômica sobre a natureza jurídica das operações e uma independência das regras tributárias. E por conta disso, dessa migração da contabilidade brasileira
para essa sistemática internacional, foi previsto também na própria Lei 11.638 a neutralidade fiscal. Mas era uma neutralidade fiscal um tanto quanto parcial. Isso acabou gerando uma insegurança jurídica logo após a Lei 11.638. Então, por decorrência disso, veio a medida provisória número 449, em 2008, seguida pela sua lei de conversão, a Lei 11.941. E daí procurou prescrever uma neutralidade total com a criação do RTT, o Regime Tributário de Transição. Então, o que passou a vigorar é que a aplicação das regras contábeis novas, com ajustes no LALUR, deveriam reverter os métodos e critérios novos contábeis para retornar ao que havia antes da Lei 11.638, ou seja, a versão da contabilidade derivada da Lei 6404, antes dessa migração para a contabilidade, para a sistemática da contabilidade internacional. E então veio em 2014 a Lei 12.973, em que retornou-se à adoção do lucro líquido contábil como base para o lucro real, ou seja, ao cenário anterior à Lei 11.638. O lucro real é o lucro líquido contábil, mas com seus ajustes, com suas adições, exclusões, mas um número de ajuste daí agigantado, maior, por decorrência dos parâmetros dessa contabilidade internacional que não se encaixavam aos princípios, aos parâmetros da tributação da renda no Brasil. Então, isso aumentou o número de ajustes e que deveriam ser controlados em subcontas contábeis. Este é o cenário daí que passou a existir, que decorreu da Lei 12.973. Bom, e é justamente esse cenário, esse tratamento que a Receita Federal passou a ver como um problema. Tá? Agora, decorridos aí cerca de 5 anos desta nova sistemática, a Receita Federal chegou à conclusão que essa sistemática não é adequada. Em primeiro lugar, na visão dela, a contabilidade atual seria incompatível ou com uma compatibilidade muito trabalhosa com a apuração tributária. E daí ela tem dito nessas apresentações que têm sido feitas aí no último mês que há uma subjetividade muito grande na contabilidade, o que dificulta a aplicação das normas pelo contribuinte e pela fiscalização também. Essa visão prospectiva é incompatível com a realização da renda. No imposto sobre a renda, eu tributo o que aconteceu, a renda auferida, a renda que foi disponibilizada já. Eu não tenho essa visão prospectiva para o futuro, para o que pode vir a acontecer. Então, haveria essa incompatibilidade. Na contabilidade também atual, passou-se, até por conta dessa busca dessa visão prospectiva, passou-se a adotar certas estimativas, o que também não seria adequado à tributação da renda. E também a questão aí da substância econômica a partir de certas premissas, o que também acaba acarretando uma certa dose de subjetividade. Um outro ponto daí que a Receita Federal, nas suas apresentações, tem chamado a atenção é que há um permanente estado de alteração das normas contábeis. Não param de sair novas regras contábeis. Parece que sai uma regra contábil e, imediatamente em seguida, começa-se a revisar aquela norma contábil. Portanto, há esse permanente estado de alteração que acarreta a necessidade sempre de a Receita Federal, em Brasília, verificar a adequação da nova norma contábil à tributação sobre a renda. Isso tem acarretado uma elevada carga de trabalho para a Receita Federal. E daí, passando para o cenário seguinte, ela apontou que, atualmente, 63% das adições e exclusões ao lucro contábil para apurar o lucro real decorrem desses novos critérios contábeis, ou seja, não são mais as tradicionais adições e exclusões
que sempre existiram, tá? Muitos daí decorrente de questão de política fiscal. A maior parte das adaptações do lucro contábil para apurar o lucro real decorrem desses novos critérios contábeis. Isso tudo cria um cenário que propicia conflitos de interpretação, com insegurança, seja para os contribuintes, seja para a fiscalização. Há um risco daí inerente aí, de deixar de tributar o que deveria ser tributado ou tributar mais do que deveria. Há uma dificuldade, aí, custos e dificuldades de treinamento dos próprios auditores fiscais. Uma coisa é o pessoal técnico da Receita Federal lá em Brasília, que está acompanhando ali para e passo todas essas alterações contábeis, fazem um trabalho muito detalhado, tá? São muito especializados nisso. Outra coisa é conseguir passar todo este conhecimento para os auditores fiscais do Brasil inteiro, para que eles sejam aptos a fiscalizar as empresas e verificar se a tributação está sendo feita corretamente para exigir os tributos que são devidos e também para não exigir nada além disso. Há essa dificuldade que a Receita Federal tem que enfrentar. Então, esses são os problemas que a Receita Federal atualmente enxerga na apuração contábil, tomada como base para a apuração tributária. Frente a esta visão destes problemas que a Receita Federal enxerga, ela trouxe, então, uma nova proposta. E o que seriam daí, o que seria esta proposta? A Receita Federal, daí diz ela, né, faz, digamos assim, a propaganda dela, e ela diz que os objetivos da proposta é trazer maior segurança, maior simplificação, objetividade e transparência. E ao adotar esta solução que ela agora propõe, haveria menores litígios, reduziria o custo do Brasil, teria menos instabilidade, as obrigações acessórias seriam reduzidas também. Esse é o objetivo da Receita Federal. Se ele é alcançado ou não, cabe a nós averiguar. Legal. Legal. Nós temos aí o Marcos que quer fazer uma pergunta. Eu vou abrir o microfone dele, ele pode fazer a... Marcos, consegue falar? Está muito baixo seu microfone, Marcos. Alô, Marcos? Não, te ouvi muito baixo. Melhor agora? Está melhor agora? Não, está muito baixo ainda, está um ruído muito grande. Você está falando pelo Viva Voz? Não, pelo computador, pelo fone. Conseguimos ouvir. Pode tentar fazer sua pergunta. Eu faria o seguinte, eu vou escrever e depois a gente debate sobre isso no Ok, final da ok. Doutor Júnior, só para continuar, o Marcos vai escrever a pergunta dele aqui e eu leio na sequência, tá? Perfeito, perfeito. Mas você pode dar continuidade. A gente interrompeu aqui no objetivo, né, da proposta, que agora é parte dessas receitas fiscais. Acho que é uma das maiores dúvidas, né? É o que quer dizer essas receitas fiscais, como chegar nisso, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Então, para alcançar esse objetivo, a Receita Federal fala que a solução seria que a apuração tributária deixasse de ter base no lucro contábil. Ou seja, seria uma mudança muito relevante. Em vez do lucro real ser o lucro líquido contábil com adições e exclusões, essa sistemática seria abandonada para ter uma apuração tributária independente da apuração contábil. E daí ela diz, a base seria o resultado fiscal, conforme apurado na demonstração do resultado fiscal, seria a DRF. Isso é que seria criado essa nova apuração aí, chamada de DRF, a demonstração do resultado fiscal. E que seria algo que daí a Receita apresenta de uma maneira simplificada, as receitas fiscais, menos as deduções fiscais,
seria igual ao resultado fiscal à base de cálculo do imposto de renda. Uhum. Muito, apresentando assim algo muito simples. Muito E simples, a né? Receita Federal daí tem apresentado, quando ela faz as apresentações, ela mostra alguns exemplos de como isso ocorreria. Tá? Eu coloquei aqui 3 exemplos. Uhum. Na depreciação, ela diz, atualmente, como é que é feito? Né? Há uma exclusão na parcela da depreciação fiscal que exceder a contábil, e com controle daí na parte B, lá do LALUR. Né? E há daí adições das depreciações subsequentes, além daí do custo de aquisição. E isso é o que acontece atualmente. E daí ela diz, na proposta, na DRF, haveria a simples dedução da realização fiscal. Ela procura simplificar, em vez de ter depreciação, amortização, exaustão, teria essa realização fiscal. Então, eu simplesmente teria o custo e, na DRF, a cada período é a dedução da realização, do montante da realização fiscal. Em relação a compras e vendas a prazo com o AVP, o ajuste a valor presente, atualmente, daí, ela diz, há o reconhecimento do AVP na contabilidade. A contabilidade é a base para a apuração tributária. Mas como não se aceita o AVP na apuração tributária, tem que ser feito o seu controle fiscal, ou na parte B do LALUR, ou em subconta contábil. Como passaria a ser daí na proposta? Na proposta com a DRF, simplesmente não haveria AVP nem subcontas. A compra e venda a prazo seria simplesmente dado o seu tratamento daí adequado, tá, na apuração daí dentro da DRF. E no leasing? O leasing para a redatária. Atualmente, daí, excluem-se as contraprestações, adicionam-se as depreciações ao longo da vida útil e as despesas financeiras ao longo do contrato. Mas na DRF, simplesmente haveria a dedução das contraprestações. Tá? Ou seja, a Receita Federal procura mostrar, transmitir uma ideia Uhum. de simplificação nesta DRF. Legal. Eu acho que aqui esse slide ele traz uma aclaração muito importante, né? Porque a primeira dúvida, inclusive é uma dúvida que eu tinha, é se com essa mudança, nessa proposta, se a neutralidade trazida aí por outros ordenamentos jurídicos ia acabar com essa nova proposta. Muito do que é feito em outros países, né? Porque o que acaba acontecendo em países que adotaram IFRS é que não há ajuste de neutralidade por métodos contábeis, né? O que acaba existindo são outros tipos de ajustes mais usuais no que se refere a provisões ou despesas não dedutíveis, né? Ajustes assim que são comuns em todos os países, né? Mas pela proposta que eu estou entendendo aqui, ele vai manter a neutralidade, só que a forma da apuração vai ignorar esses ajustes, né, trazidos pela mudança trazida pelo IFRS, né? Se é que eu estou bem entendendo. O objetivo é também de neutralidade. Uhum, Isto parece que não há dúvida, tá tá? certo. A proposta da Receita não é no sentido de aproximar a apuração tributária da apuração contábil, Uhum, tá? Continua-se na premissa de que há uma incompatibilidade, não uma incompatibilidade total, mas há um distanciamento muito relevante da apuração contábil atual, derivada dos IFRS, com os parâmetros necessários de tributação da renda no Brasil. Há uma diferença muito grande entre ambos. Há necessidade de neutralização. Tá? Ela vai no caminho daí não de aproximar ambos, ela persiste na convicção de que há uma diferença entre ambos. A entendi. questão é como executar daí essa diferença. Uhum, Atualmente, daí, toma-se como parâmetro a contabilidade e faz-se todas as adaptações aí que acabam carretando essas enormes aí subcontas contábeis. Acaba havendo daí uma certa interferência da apuração tributária na própria contabilidade, porque se requer a criação dessas subcontas. entendi. O que daí, esta nova proposta faz-se, na verdade, uma certa radicalização na separação, tá? A ponto de daí falar, olha, eu não vou mais levar em consideração o lucro contábil, eu vou fazer algo realmente distinto.
eu vou ter um resultado fiscal. Esse resultado fiscal, eu vou somar todas as receitas que são as relevantes para a apuração do imposto de renda e deduzir todas as despesas relevantes para a apuração do imposto de renda. Eu não tomo como base daí o lucro fiscal, eu faço uma outra apuração paralela. Entendi. Eu só queria interromper para fazer a pergunta do Marcos aqui. Ele acabou escrevendo na barra de texto da ferramenta, porque ele estava com um problema no microfone, né? E aí ele faz a seguinte pergunta: o objetivo dos ajustes contábeis é justamente trazer uma posição real das demonstrações financeiras para um determinado momento estático. Este, então, não seria o resultado mais próximo da realidade das empresas para fins de tributação? Perfeito. Essa, para mim, é realmente a pergunta daí inicial, tá? A ser feita, a pergunta fundamental para decidir daí o que fazer, tá? Há aqueles que entendem, me parece que da mesma forma do Marcos, que, na verdade, a riqueza, digamos assim, gerada pela empresa de que denota sua capacidade daí econômica, capacidade contributiva, é o lucro daí contábil, tá? Então, não se deveria daí abandonar o lucro contábil, porque essa realmente é a capacidade econômica indicada pela empresa, a riqueza daí por ela gerada. Essa riqueza que é considerada pelo mercado, que é considerada pela sociedade. A empresa gerou riqueza, gerou lucros ou não gerou lucros. Como eu sei disso? Eu vou na sua apuração contábil para verificar. Então, como desconsiderar este dado da realidade para daí fazer a tributação? Não, eu devo considerar esse dado da realidade. Eventualmente, fazer determinadas adaptações que sejam necessárias na apuração tributária. Tá? Não posso, daí, pretender tributar alguma coisa que ainda não foi realizada. Então, eu faço uma adaptação. Há, daí, por questão de política fiscal, determinadas regras que devem ser levadas em consideração na apuração da tributária. Pode haver algum incentivo que se desejou dar a uma atividade econômica. Então, esse incentivo deve ser considerado na apuração tributária e não é na apuração contábil. Eventualmente, a empresa pode ter assumido determinadas despesas que não são necessárias, de fato, para a realização das suas atividades. São despesas que devem ser consideradas indedutíveis na apuração do lucro real, mesmo que tenham afetado a apuração contábil. Essas são as adaptações que devem ser feitas, mas apenas essas. Eu não devo desconsiderar a apuração contábil. Essa é a visão daí de que alguns têm. Tá? Outros, que daí é a posição da Receita, acham que a contabilidade atual, derivada das regras do IFRS, acabam se distanciando tanto dos parâmetros de tributação da renda brasileiros que não tem outro jeito senão fazer uma apuração distinta. E essa discussão toda teve antes da aprovação da Lei 12.973. Qual o caminho? O que se deve fazer? Deve fazer quase que duas contabilidades paralelas, a contábil e a tributária, a societária e a tributária, ou não? Não é necessário fazer isso? Qual a solução mais adequada? Isso tudo foi discutido daí quando da aprovação da Lei 12.973. O que a Receita Federal está propondo agora é uma rediscussão. Ela, na verdade, está falando, olha, lá na 12.973, acabamos dando a solução do lucro da apuração tributária a partir da apuração contábil. Essa pareceu a melhor solução naquela ocasião, mas agora eu chego à conclusão que não é o melhor tratamento. O melhor tratamento seria separar ambos. O que é o melhor? Essa é a solução mais adequada. Essa é a discussão fundamental. Discussão essa que tem que ser solucionada, me parece que de duas formas. Primeiro, essa questão mais fundamental, teórica, do quão diferente é a apuração contábil e a apuração tributária. Então, essa questão mais teórica. E, em segundo lugar, uma questão daí do que é mais simples, o que é mais fácil, menos complexo.
fazer daí a apuração contábil e ter essa grande quantidade de subcontas que atualmente existem, ou partir para uma separação maior. Então, são esses 2 pontos que devem ser colocados, que Colocado, devem, tá certo. devem ser postos para ter a decisão. Eu fico pensando aqui da seguinte forma: hoje a gente tem aí a ECD, né, que reflete aí toda a contabilidade de acordo com os parâmetros do IFRS, e na sequência, né, nós temos que preparar a ICF, que é basicamente a apuração do imposto de renda, onde a gente trata, através das subcontas, toda a neutralidade trazida por essa nova norma. Então, pelo que eu entendo, essa nova forma de apuração nem é considerar mais a própria ECD, sei lá, se teria como ponto de partida a ECD novamente, ou se criaria uma nova ECF, né, para atender esse tipo de apuração, né? Outra ponderação que eu gostaria de fazer é que, novamente, talvez estão perdendo a oportunidade de discutir uma coisa que poderia estar muito em linha com a OCDE, que é realmente trazer aí inclusive comparabilidade na forma de tributação no que acontece em outros países, né? Esse tipo de neutralidade, apesar de, a princípio, evitar que o contribuinte pagasse mais imposto no passado por mudança de critério contábil, ele na verdade distancia, né, o nosso país do que é tratado nos demais, gerando aí diferenças que no tratamento tributário, principalmente no diferido, que a gente tem que explicar toda hora por que temos um diferido tão grande na apuração do imposto, né? Não sei se Sem você dúvida, compara. esse é um ponto bastante relevante, essa questão da comparabilidade. Tem essa comparabilidade não só daí do ponto de vista contábil, mas também do ponto de vista tributário. E seria interessante, daí, de fato, aproximar a sistemática de tributação brasileira com a de outros países, né? Agora, como será feito efetivamente toda esta apuração daí tributária nesta nova proposta é uma coisa que ainda não está muito claro. A Receita Federal, nas suas apresentações, ela insiste falando que não haveria aí a criação de uma contabilidade fiscal paralela, que eles não estão propondo a criação de uma outra contabilidade. Né? O que seria simplesmente levar em consideração receitas, despesas e apurar daí o resultado, mas não haveria daí toda a contabilidade com débitos e créditos, de todo o registro que é decorrente da adoção de uma contabilidade. Seria algo mais simples, tá? Mas há bastante dúvida daí de como que isso funcionaria, tá? Muitos daí questionam para falar, olha, eu quero ver como é que vai ser feita uma apuração tão descolada da contabilidade atual sem exigir uma contabilidade independente. Né? Agora, mesmo que não tenha daí efetivamente uma contabilidade toda independente própria, sem dúvida nenhuma haverá aí, será instituído algum tipo de controle, tá? E daí alguns dizem, um novo livro, uma planilha, uma escrituração, não se sabe daí exatamente como que isso seria feito. Tá Tá? certo. Um ponto daí relevante que eu coloquei aí, segundo foi discutido quando da apresentação da Receita Federal na Abrasca, é que algumas empresas daí filiadas à Abrasca participariam aí de um projeto piloto. Isso me parece de uma importância extrema, muito relevante. É através daí de um projeto piloto como esse que vai se poder colocar à prova esta proposta para saber daí o quanto de trabalho a mais ou a menos ele geraria. O que seria realmente exigido para que essa proposta possa parar de pé? Então, me parece que, a meu ver, a ideia de ter esse projeto piloto envolvendo algumas empresas é de fato essencial. Caso contrário, estará se dando aí um salto no escuro, sem saber se realmente essa proposta seria viável ou não. Tá? Legal, legal. O que muitos daí colocam atualmente, quando se deparam com essa proposta da Receita, tá? Eles ficam descrentes que essa proposta geraria simplificação.
e daí há uma certa desconfiança. Para a Receita Federal, talvez realmente, de fato, simplifique. Ela não vai precisar ficar revendo todo o ato de IFRS, não terá daí necessidade de análise de subcontas, então talvez para a Receita Federal simplifique. Mas e para as empresas, para os contribuintes? Para eles vai ser mantida a contabilidade atual, derivado do IFRS, e terá esse acréscimo dessa DRF, essa demonstração do resultado fiscal. De outro lado, daí se diz, não teria mais esse controle de subcontas e a Receita Federal diz, extinguiria até mesmo o LALUR. Então, Legal. a questão para mim, no fundo, o que é menos complexo aí para as empresas? É a contabilidade atual com subcontas ou a exclusão das exigências tributárias dessas subcontas, mas com a apuração da DRF. Entendi. Me parece que o projeto piloto é que poderá dar melhor a resposta a isso. Legal. Nós temos uma pergunta aqui. Abri o microfone do Rafael Guidotti. Rafael, você consegue falar? Rafael? Alô? Acho que ele não consegue falar. Bom, se quiser digitar a pergunta aqui. Tem uma pergunta, se a Receita Federal compartilhou nos fóruns realizados uma estimativa de tempo, né? Uma linha de tempo, ainda considerando as discussões existentes, assim, a gente sabe que as discussões ainda estão bem embrionárias, né? É algo que foi trazido aí em alguns fóruns, mas não tem ainda um deadline para a implementação dessa proposta. Você ouviu alguma coisa, doutor Jeremy? Vocês me escutam, pessoal? Agora sim. Então não estava ligado. Bom, vamos na pergunta do Lucas primeiro, depois eu faço um comentário. Tá joia. Tá. Uma das apresentações que foram divulgadas me assustou porque colocava que esta nova sistemática seria obrigatória a partir de 2021, mas optativa a partir de 2020. Então, com isso, se dá a impressão como se essa proposta já fosse daí apresentada ao Congresso neste ano e aprovada ainda neste ano no Congresso. Tá? Isso me assustou bastante, tá? Ou seja, significaria uma veiculação da proposta por meio de medida provisória, que acaba não tendo aí um tempo suficiente para um debate mais cuidadoso, tá? E tampouco daí para verificar os resultados desses projetos pilotos. Tá? Então, numa apresentação constou isto, numa apresentação que eu vi depois, foi retirado a menção a esses anos. Tá? Então, talvez daí a Receita Federal tenha desistido de tentar apresentar e discutir no Congresso ainda neste ano. Tá? Mas eu tenho receio de que isto seja apresentado junto aí com outros pontos de reforma tributária e vire tudo uma grande salada e acaba que na negociação para eventualmente afastar alguns pontos mais incômodos, algo como isso seja, como essa proposta de mudança do imposto de renda de pessoas jurídicas, passe sem a devida e cuidadosa reflexão. Legal. Mas deixa eu complementar agora, aproveitando esse comentário seu. Me parece que a gente tem duas situações um pouco distintas. Tá? Tudo que está sendo apresentado até agora me parece muito mais forma de apuração, que não importaria em aumento da tributação, mas voltar talvez ao modelo, não está chamando de LALUR, mas chegaria numa coisa muito próxima, porque ele não estaria alterando, então, a contabilidade, pelo que está sendo colocado nas propostas, teria meramente fazendo um outro demonstrativo, né, demonstrativo do resultado fiscal a partir da contabilidade que está aí posta. Essa é uma perspectiva. A outra é a de mudança nas alíquotas de tributação, enfim, mas aparentemente essa primeira proposição, pelo menos ao meu ver, não necessitaria passar pelo Congresso. Poderia simplesmente a Receita instituir uma nova obrigação a partir da contabilidade que já existe, desconsiderando subcontas, enfim, fazendo algum tipo de ajuste ou vai trazer alguma outra obrigação para ser preenchido, que é bem provável,
não precisaria passar pelo Congresso. Me estranha muito o modelo de abandonar a contabilidade, porque historicamente, até quando a gente olha para todo o regramento, a própria 6404 e anteriormente, acho que é o decreto 2048 de 1940, o governo sempre legislou norma contábil, sempre procurou controlar as operações a partir da contabilidade. Acho um movimento abrupto essa ruptura, e acho pouco provável que ela aconteça imediatamente, sem um período de transição. O que se discutiu muito à época da 11638, na própria questão do RTT e depois do fim do RTT, trazendo os ajustes demonstrados na contabilidade, foi se a tributação, não se ela aumentaria em termos de alíquota, não é esse o caso, mas qual o efeito dos ajustes de FRS que poderiam ocorrer. E no fim da conta, a gente até teve uma situação, né, que vocês vão lembrar, de dividendos pagos a partir do lucro contábil que acabaram não sendo tributados em função das regras do RTT. E até ficou um período de transição em que o fisco viu que realmente as empresas tinham apurado lucros muito mais expressivos do que apurados pela regra anterior, né, do que seria pela regra anterior, e acabou não tributando. Me parece que se perdeu uma oportunidade de fazer uma regra de transição e passar a adotar o IFRS como a base, né, o lucro contábil, a partir do CPC, do IFRS, como base tributária. Eu acho que a gente ainda tem muita discussão, é interessante realmente essa questão do plano, do projeto piloto, e espero que, desculpe, a própria Receita traga mais luz para essa discussão, porque realmente a primeiro sentimento é de que a gente vai ter mais trabalho, porque vai ficar uma coisa difícil de comparar efetivamente. O nosso IFRS não vai ser um IFRS global, né? Vai acabar tendo um lucro lá tributado de uma forma totalmente diferente, e certamente a gente vai ter que fazer ajustes contábeis para demonstrar na contabilidade esses efeitos. Né? Não, e o ponto que você mencionou, inclusive, Guidotti, como simplificação é só para um lado. Né? O ponto que você mencionou, inclusive, o Erlan escreveu aqui, né, como um ponto de dúvida, porque realmente gerou muito barulho no momento na época do RTT, né, que havia uma dúvida muito grande se os lucros distribuídos pela forma contábil, tributária seriam os corretos, e aqueles que acabaram distribuindo acima do que era tributário tinha um risco muito grande de incorrer em multa sobre o valor distribuído acima, né, do lucro contábil. E essa discussão parece que não trouxeram agora, pelo menos não houve nenhuma apresentação falando se haveria algum problema, alguma divergência no que se trata da distribuição de lucro. Porque eu acredito que deva se manter sempre o contábil, né? Não faria nenhum sentido partir do Eu tenho que mudar a regra da minha parte, só É verdade. É verdade. Realmente, na apresentação, não se aborda essa questão da distribuição de lucro, tá? Na apresentação do PowerPoint, tá? Mas no evento que teve da Abrasca, isso foi perguntado para a Receita Federal, e daí eles falaram que não haveria mudança quanto a isto, tá? Que o lucro passível de distribuição sem tributação, atualmente, né, pelas regras atuais, continuaria a ser o lucro contábil, tá? Não seria daí o lucro real, tá? A apuração tributária. O que seria passível de distribuição sem tributação, pela regra atual, seria o lucro contábil. Foi o que a Receita Federal falou na apresentação da Abrasca, mas isso não consta na apresentação de PowerPoint, efetivamente. Tá? Agora, apenas um ponto. Tá? Na verdade, não é que se abandona a contabilidade. Contabilidade, efetivamente, vai continuar a existir. Tá? O que daí essa proposta da Receita acaba fazendo sem dúvida nenhuma, vai se tirar informações da contabilidade. O que ela não adota como base é o lucro contábil.
né? Ou seja, ela levará em consideração, sem dúvida, informações contábeis, dado que a contabilidade registra as operações econômicas e jurídicas realizadas. Então, a apuração tributária vai levar em consideração as informações contábeis. O que ela deixará de tomar como base para a apuração do lucro real será o lucro líquido contábil. Nesse sentido, é que ela faria uma apuração paralela. Tá? E, a par daí de ser necessário verificar aí o que é mais ou menos trabalhoso para as empresas, tá? Seguir a sistemática atual ou abandoná-la aí para uma nova sistemática, a meu ver, há um risco aí que não deve ser desconsiderado. Haverá aí um descolamento da apuração tributária e da apuração contábil. Isso poderá levar aí a um lucro fictício e potencialmente superior ao contábil, tá? É a preocupação que foi levantada aí pelo Lucas, tá? E isso eu iria para a segunda parte aí da solução proposta pela Receita, porque, na verdade, isso tem que se atentar muito. Não é que a Receita Federal está simplesmente falando vamos deixar de levar em consideração o lucro contábil para apurar o lucro fiscal. Além disso, ela está apresentando propostas de mudança da apuração do lucro real, efetivamente. Né? E isso deve-se prestar tanta atenção quanto esta primeira parte. Então, eu gostaria de passar para ela, porque me parece algo bem relevante. Tá? Eu coloquei aqui como propostas laterais. Em uma das apresentações da Receita, ela indica como uma parte 2. Tá? E são várias medidas. E ela diz, novamente, tentando vender seu peixe, que o objetivo seria a simplificar a apuração de imposto de renda e da CSL. Tá? Aí não é simplesmente a questão de complexidade de apuração. Ela afeta, de fato, o montante do imposto de renda e de CSL. Não é diferença de cálculo, tá? de como fazer o cálculo. É diferença de valor, de fato, e que pode acarretar daí um maior ou menor ônus econômico, maior ou menor imposto e CSL a pagar, e não simplesmente uma dificuldade maior ou menor na apuração. E daí coloco aí novamente alguns exemplos. Ela diz, passaríamos a adotar obrigatoriamente o período de apuração trimestral. Não tem mais a opção de lucro real anual ou trimestral. Obrigatoriamente, todos irão para o período de apuração trimestral. Com isso, ela diz, haverá uma uniformidade do período entre os regimes de lucro real presumido e arbitrário. Não haveria mais antecipação mensal. Tá? E, em acréscimo a isso, haveria a possibilidade de compensação de prejuízos integral, sem limitação, dentro do ano. De um ano para o outro, ela sinaliza que continuaria a restrição aí de 30%, mas dentro do ano, o prejuízo apurado em um trimestre poderia ser integralmente compensado com um prejuízo de outro trimestre. Mesmo assim, para uma empresa que enfrenta aí sazonalidade na geração de lucro ao longo do ano, vai acabar sendo afetada aí, tendo um impacto econômico. Ela coloca também os gastos com reparos e manutenção. Haveria aí uma dedução fiscal direta, tá? Ou seja, não haveria um acréscimo ao custo do produto, seria diretamente deduzido, exceto se excedesse a 10% do custo. Ela estaria propondo também uma mudança na questão do tratamento do ágio e do deságio. Ágio e deságio seria dedutível ou tributável a partir da aquisição societária, em 20 anos. Independente de ter incorporação ou não ter incorporação. Simplesmente uma empresa adquiriu outra pagando daí um ágio, ela vai poder amortizá-lo esse ágio sem precisar passar por incorporação, mas seria pelo prazo aí de 20 anos. Outros exemplos, haveria um custo de produção, a apuração do custo de produção mais simples. O modelo ainda não está definido, ela dá algumas opções, tá? E daí coloca a possibilidade de gastos sujeitos a rateio e mão de obra direta serem consideradas dedução fiscal direta, e não parte do custo de produção da mercadoria. Vai simplesmente se considerar como despesa e não custo.
em lugar de depreciação, amortização e exaustão, passaria a existir essa figura da realização fiscal. Seria daí algo mais simples, tá? E que daí seria levado como despesa naquela apuração, ali na demonstração do resultado fiscal. Então, simplesmente eu tenho daí um determinado produto, um determinado bem, tá, que foi adquirido, simplesmente daí vai ser aplicável esse parâmetro de realização fiscal sobre o valor desse bem e levado como despesa na demonstração do resultado fiscal. O cálculo do ganho de capital na venda de participação societária, também haveria uma mudança. Daí ele coloca, vai ser pelo custo de aquisição histórico, independente a equivalência patrimonial. Aí, por exemplo, suscita dúvidas aí, preocupação, tá? Ou seja, a empresa investida acaba tendo lucros, gerou lucros, foi tributada por isso, inicialmente. Atualmente, há o resultado de equivalência patrimonial não tributável na empresa investidora, e isso afeta daí o valor do investimento, inclusive para a apuração de uma eventual alienação dessa participação societária no futuro. Mas aqui, pela essa proposta, não seria mais assim. O cálculo de ganho de capital na venda de participação societária é simplesmente pelo custo de aquisição histórico. Aí gera uma preocupação, será que não haveria aí uma eventual bitributação? Ou será que está se propondo isso já pensando-se na tributação de distribuição de dividendos? Não se sabe, mas é um ponto de preocupação. Tá? A Receita Federal diz que o regime de competência continuaria a ser a regra geral, mas haveria uma maior amplitude para os casos de regime de caixa. E daí ela fala em adotar o regime de caixa para receitas e despesas financeiras, e também para as despesas tributárias. Isso pode impactar várias empresas de uma forma muito relevante. Bom, enfim, com isto daí, qual o risco, qual a perspectiva para essas propostas aí laterais? Né? Novamente, a meu ver, é se afastar da realidade, do lucro apurado, da riqueza realmente gerada, da capacidade econômica contributiva da empresa. Há um risco aí de descolamento da apuração tributária, da apuração contábil, e isso levar a um lucro fictício. Tá? Essa simplificação toda desejada é acompanhada de um risco de medidas desvantajosas. Tá? E eu lembro que há uma certa pretensão histórica da Receita Federal de se tributar a receita. A Lei Complementar 104 de 2001, quando ela acrescentou lá um parágrafo, ela fala da incidência do imposto de renda e depende da denominação da receita. Aí, na época, houve uma preocupação muito grande de se tentar, que se estaria aí tentando migrar a tributação da renda para uma tributação sobre a receita. E parece que esta proposta é um outro passo nesse sentido. Num evento que teve lá no GDEC da Getúlio Vargas, estava presente o Dr. Marcos Vinícius Neder, hoje advogado, mas que trabalhou muito tempo na Receita Federal, e ele lembrou uma expressão de um ex-secretário da Receita, que ele falou, olha, primeiro a gente põe o pé na porta, depois a gente entra. Ou seja, começa-se com uma medida que às vezes não chama tanta atenção, mas isso é o pé na porta para depois você entrar dentro. Ou seja, pode estar havendo aí, na verdade, uma preparação de uma migração da tributação da renda para uma tributação sobre a receita. Isso é algo que, a meu ver, preocupa bastante. Então, as empresas, a meu ver, têm que ter essa dupla preocupação nesta proposta. Do ponto de vista de afastar o lucro contábil para apurar o lucro tributário, se isso dará realmente menos trabalho ou não, e outra é nessas propostas laterais, se isso daí não acarretará um aumento de tributação e uma preocupação aí de acabar se tributando uma receita, ou seja, um imposto de renda virar quase que um PIS/COFINS ou um lucro presumido gigantesco. Tá certo. Excelente a fazer, mas eu queria daí, é necessário ouvir os senhores, se os senhores já puderam fazer alguma avaliação dentro de suas empresas. Excelente aclaração, doutor Jimmy. Acho que de hoje a gente sai um pouco mais aí, com um pouco mais de conhecimento dessa proposta da Receita Federal e também dessas duas preocupações aí que são realmente bem pertinentes e que, de qualquer forma, tem que entrar no nosso radar e a gente começar a participar mais também dessas discussões para que a coisa não venha aí, como eu costumo falar, né, top goela down, né? Então,
tentar interferir de alguma forma para que realmente esses dois riscos sejam afastados, né? Nós temos aí mais 5 minutos ainda para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Quem não está com o microfone aberto, é só pedir aqui na barra de texto da ferramenta que eu abro o microfone. O Rafael quer fazer? Acho que o seu já está aberto, né? Ou não, Rafael? Ah, não está. Ok. Vai ter que ser ajustada. Vocês concordam com isso? Que se hoje a gente faz alguns ajustes na contabilidade para demonstrar, por exemplo, o efeito de alguns tributos diferidos pelo AVP, o contrário é verdadeiro. Mas na medida em que passar uma proposta dessas, eu vou ter que ajustar a minha contabilidade para demonstrar o que já foi tributado, que ainda vai ser tributado. Vai, vai virar uma salada na contabilidade. O fisco resolve o lado dele, mas deixa um trabalhão para a gente. Né? Eu concordo contigo. Tem Vai muito. gerar um monte de controle paralelo para o nosso lado aqui. Uma preocupação realmente para mim é isso, e as empresas têm que daí verificar. Isto gerará de fato menos trabalho, simplificará ou não? Ou, na verdade, é uma simplificação só para a receita e as empresas acabarão tendo mais trabalho ainda? Este, para mim, é o primeiro ponto que tem que ser avaliado para, eventualmente, levar as entidades de classe para tentar pressionar, se preparar com a Receita Federal em discussão no Congresso Nacional. E outra, essa segunda parte, que, a meu ver, também é muito preocupante. Ok. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, eu acho que ninguém mais tem nenhuma pergunta. Doutor Jimmy, gostaria de agradecer o teu tempo dedicado para fazer essa apresentação em nome do TELA. Foi bem aclarador essa apresentação. Confesso que não tinha toda a visão que foi passada, inclusive esses últimos slides em que demonstram quais seriam os ajustes, né? Tem ajustes bem pertinentes aí, que são discutidos há anos, né, pelos contribuintes. Se por um lado mostra aí uma flexibilidade da Receita Federal em aceitar alguns tipos de deduções, por outro, né, pode também estar escondendo aí, né, uma bomba, né, uma surpresa bem desagradável no que se refere a aumento de controles e aumento da própria tributação, né? Então, cabe-nos Exato. aqui monitorar. Eu acho que esse aqui é um passo inicial, a gente começar a discutir, entender melhor, entender o que vai ser discutido nos próximos fóruns, né, onde a Receita Federal vai tentar aclarar essas dúvidas. E no momento oportuno a gente pode voltar com um novo Tex Call para passar todas essas considerações aí, todas essas movimentações que ocorreram nos últimos dias, né? Eu sugeriria que aqueles que tiverem ou obtiverem alguma informação de alguma maneira por entidades de classe ou em alguma contato com a Receita Federal, que daí divulgassem, porque o cenário não está claro atualmente, Uhum. mas é importante termos o maior número de informações possível. O nosso grupo é bem ativo aí para comunicar qualquer mudança, né? Normalmente a gente acaba publicando antes de sair em qualquer mídia, em Isso, qualquer jornal, então com certeza nesse sentido o grupo é bem ativo no Breaking News. isso, maravilha. Mais uma vez, doutor Jair, muito obrigado pela atenção, obrigado aos demais pela participação e desejo a todos um bom dia. Bom dia a todos. Tchau, tchau.